Olá, hoje é quarta-feira, 29 de agosto de 2018 e começa agora mais um programa Política em Debate com o nosso colega aqui, Rodrigo Lima, para comentar os assuntos aí que estão bombando na política não só rio-pretense, mas nacional, porque a gente está num período de franca efervescência com a campanha eleitoral, né, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde a você, Rogério, e aos amigos também do internautas que acompanham o Facebook do Jornal Diário da Região. Rogério, estamos aí há 2 dias do início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A gente percebe que o meio político agora e boa parte dos eleitores volta as suas atenções aí de fato para a eleição, né? Aí parece que a eleição vai começar agora. Exatamente. E candidatos aí apostando tudo no programa eleitoral. Em especial, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é candidato à presidência da República e que tem o maior tempo no horário eleitoral para presidente. Ele tem quase metade do horário eleitoral em virtude das alianças que ele fez com vários partidos aí. Lembrando que o tempo de televisão é contabilizado, é contado de acordo com a representação partidária na Câmara dos Deputados em Brasília. Então o Alckmin conseguiu aí mais de 5 minutos por bloco. Cada bloco tem 12 minutos e pouco. Então, ou seja, quase metade do programa eleitoral será do Geraldo Alckmin. Só para fazer um contraponto, para você ter uma ideia da importância desse tempo todo, o líder das pesquisas eleitorais sem o presidente Lula, o Jair Bolsonaro, tem apenas 8 segundos na televisão. Exatamente. E o programa eleitoral desse ano, a eleição desse ano também vai ser um teste para saber se o programa eleitoral na TV, sobretudo também no rádio, né, mas sobretudo na TV, é fundamental para ganhar a eleição no país. Até a última eleição foi provado que sim, né? A eleição até a disputa de 2014, que acabou sendo disputada no segundo turno entre Dilma e Aécio, ela foi uma campanha televisiva, né? Mas de lá para cá aumentou a influência das redes sociais na vida aí das pessoas, né? O Bolsonaro é um exemplo. Ele
tem apenas 8 segundos de TV, mas ele e seu grupo de apoiadores, eles são muito eficientes, muito presentes na rede social. Ele já, em visita aqui, até na semana passada aqui na região, inclusive aqui em Rio Preto, a gente teve a oportunidade de perguntar isso diretamente para o candidato, né? Ele disse o que o senhor pretende fazer nos seus 8 segundos. Ele falou, olha, vou dizer meu nome e que defendo aí a família, a pátria, e basicamente vai ser isso. Até a brincadeira provocou até ali algumas risadas, porque o pessoal ainda vai sobrar tempo. Mas a aposta, o que eles devem fazer, a estratégia do PSL, é que enquanto o programa de rádio e televisão estiver sendo veiculado, eles vão fazer, por exemplo, lives. Fazer o ao vivo ali, colocar um vídeo do candidato ao vivo no Facebook e nas outras plataformas também que eles usam, que é o Twitter. Também eles usam muito fortemente para trazer as suas propostas, né? Basicamente, quem assiste o Facebook, acompanha o Facebook do Jair Bolsonaro aí, ele chegando nos lugares e aí tem toda aquela questão das pessoas gritando mito, mito, mito. Hoje ele está no Rio Grande do Sul, todo dia onde ele vai, eles postam esse ao vivo aí do candidato com a sua chegada, com a recepção do seu eleitorado, praticamente é igual. Ele é muito presente, né? Ele sabe usar, a equipe do Bolsonaro, os filhos, né? Sabem usar. Ele criou uma marca, ele criou um personagem muito forte. Você vê que ele faz os gestos de arma, que ele faz a brincadeira do óculos escuro, que até o Branconaro, o vereador Anderson Branco, passou a usar um tempo aqui e depois até deixou de usar esse óculos escuro, inclusive na sessão, né, Guilherme? Então se criou um personagem muito forte nesse sentido. E midiático, né? Midiático. E aí ele surfa, dá claramente que com você ele é uma pessoa, o tratamento é uma pessoa, e com o público ele incorpora o personagem ali, o mito, né? O mito. E não se sabe até que ponto não há manipulação, né, com essas coisas de robôs e tal, mas uma coisa é certa, os adeptos, os fãs, os eleitores de Bolsonaro, eles também são muito presentes nas redes e defendem o candidato, né? Existe sim uma certa dose de espontaneidade, é inegável, né? A gente pode perceber hoje também, Rogério, a gente vê, por exemplo, nas redes sociais o crescimento do presidenciável também, João Amoedo. Conversando até com o editor Bruno Giliardi, a gente percebe que ele fez um investimento muito pequeno no Facebook e o Facebook dele cresceu muito em relação às outras candidaturas. E o que a gente percebe é que a militância virtual, formada aí por principalmente youtubers de direita, que defendem aí a candidatura do Bolsonaro, a partir de ontem começou a focar na minha timeline críticas ao Amoedo. Eles são militantes. O que o PT tinha dessa organização virtual, e até a gente agora está vendo acusações de twitters pagos, aquela coisa toda, a gente percebe que há uma orquestração aí para tentar desconstruir o Amoedo nesse momento. Exatamente. Que também tem pouquíssimo tempo de TV. Acho que tem menos que o Bolsonaro. E também está partindo para a campanha nas redes sociais. Então, né? A eleição desse ano vai ser um marco divisório, vai ser vai servir de teste aí para saber em que ponto está a influência das redes sociais no voto do eleitor. E o caso do Bolsonaro e do Amoedo são dois casos clássicos. Um, porque está em primeiro nas pesquisas. Resta saber se ele vai conseguir manter esse percentual e até crescer apenas com as redes, né? Porque ele não tem horário de televisão. E a campanha pessoal, né? A campanha de percorrer os lugares. E o Amoedo, se ele vai conseguir crescer, né? Porque ele está lá embaixo. A aposta dos militantes, dos deputados, principalmente do PSDB, é que o Jair Bolsonaro não vai aguentar manter essa hegemonia aí nas pesquisas sem o Lula. Eles usam até um termo, né, que ele vai derreter, né? Vai derreter no decorrer aí do processo eleitoral. Vamos ver. A gente percebe, outra coisa que o Bolsonaro, você até trouxe na coluna hoje,
o Bolsonaro diz que, além de não contar só com as redes sociais, ele já quer pregar que a televisão não vai ser suficiente para manter o Alckmin e que parte dos apoiadores do Geraldo, inclusive deputados, não vão ter coragem de colocar também a campanha na rua. De que forma? Nos panfletos, nos santinhos. E hoje você até trouxe essa questão na coluna, né, Rogério? Cadê, Felipe? Coloca lá pra gente ver. A gente trouxe na coluna, a gente foi atrás do que o Bolsonaro falou para ver se não era bravata. E, de fato, pelo menos na propaganda virtual, esses santinhos aí estão nas redes sociais, não o único tem... ali é o Geninho, né? É que não dá nem para ver daqui, né? Tá lá na pontinha, assim, no cantinho. O Geninho traz o Geninho é esse aqui, né? Tupi Paulista. Tá lá no cantinho, mal dá para ver o nome do Geraldo Alckmin. Agora os outros são todos de partidos. O Pinato, o PP faz parte do Centrão. Lá em cima, o Sebastião Santos, o PRB faz parte do Centrão. O Mota, PR, faz parte do Centrão. O PSD, Partido do Kassab, não faz parte do Centrão, mas também não aparece, como a gente viu ali do Pupo e do próprio Eleusis Paiva, né? Justamente. E não é só não, ó. Antes de vir para cá, eu estava olhando, primeira propaganda da Ivani Vaz de Lima, lá. Para quem não sabia, a Ivani, no último final da semana, ela definiu aí, junto ao diretório estadual do PSDB, lançar sua candidatura a deputada federal e com apoio evidente aí do marido. Ela vai, a principal dobrada dela, obviamente, é com o deputado estadual Vaz de Lima, com quem é casada desde o início da década de 70, me falou, acho que 74, né? 73, 74. E na propaganda dela também não tem nem Geraldo, muito menos também não conta com o Dória, né? O Dória, pelo menos, o pessoal tem divulgado bastante. Não se sabe se esses candidatos aí vão mudar o comportamento diante da campanha. Mas uma das razões, talvez, uma hipótese deles quererem esconder aí o Geraldo Alckmin é a rejeição. Saiu uma pesquisa segunda-feira, encomendada por um banco de investimentos, né? Porque eles estão muito preocupados com o futuro do dinheiro deles, né? Que passa pela solução aí dos problemas econômicos do país. E está lá, o Geraldo Alckmin é o candidato com a maior rejeição, com quase 60%. 59% de rejeição. Inclusive, supera o Bolsonaro, que tem 49%. Isso daí é uma então, questão preocupante. Né? Então os candidatos ficam com medo aí de vincular seu nome a um candidato tão rejeitado e acabar tendo prejuízos com isso. Não vou votar em você porque você apoia fulano. Tem isso também em eleição, né? Mas de outro lado, Rogério, nessa questão do Alckmin ainda, você até trouxe, a gente conversou com o líder do PSDB na Assembleia Legislativa, o Marco Vignoli. Eles acreditam que justamente a televisão vai ajudar aí a catapultar o Alckmin lá para cima nas pesquisas eleitorais. Porque ele diz, olha, está muito cedo, a campanha vai começar agora. Eu acho assim que nesse momento já houve uma massificação muito grande do nome do Bolsonaro. Aí fica aquela questão do Bolsonaro, seu nome forte para o segundo turno, e quem disputaria o segundo turno com o Bolsonaro, eventualmente. Porque a gente não pode, de maneira nenhuma, descartar o nome do candidato do PT, seja Lula ou seja o Fernando Haddad. Né? Sem dúvida. E aí é briga de cachorro grande. A eleição está completamente aberta. Está completamente aberta. E ainda tem nesse jogo que também não dá para desconsiderar Marina Silva. Que tem uma parcela dos votos interessante. Exatamente. Né? E o próprio Ciro Gomes, né? Sim. Que também não pode ser descartado nessa altura do campeonato, está muito cedo ainda. Justamente. E a gente percebe nas ruas o Bolsonaro vindo aí, que em Rio Preto é uma região que é considerada, pelas últimas votações na eleição de 14, nós tivemos uma votação muito forte dos candidatos tucanos. Um reduto do PSDB. Histórico, né? E aí, até o pessoal do próprio Bolsonaro esperava que iam mais pessoas. A gente teve cerca de 500 pessoas no comício, ali na Avenida Juscelino Kubitschek. E segundo a Polícia Militar,
cerca de 1.500 pessoas No centro. no calçadão. Eles esperavam muito mais por ter, até pela presença, o que conseguiu somar o candidato em Presidente Prudente em dias anteriores e até Araçatuba, que teve uma imagem que perdia de vista ali o apoio. Né? Aqui em Rio Preto não foi do mesmo tamanho essa receptividade ao Bolsonaro. Se esperava mais, isso demonstra que até a gente teve representantes de assessores de candidatos a deputado pelo PSDB lá no local, no calçadão, para checar, e o pessoal ficou até certo ponto animado por não ter uma quantidade muito maior do que poderia eventualmente ter em comparação às outras cidades que ele Agora, uma coisa, você estava lá presente, né? Eu estive da outra vez que ele passou por Rio Preto no ano passado, há exatamente um ano que ele desceu no aeroporto e seguiu de carro para a Festa do Peão em Barretos. O que chama a atenção, independentemente das propostas, das ideias do candidato, é a paixão, né, que o eleitor tem por ele, né? Beira o fanatismo, né, Rodrigo? A gente fala, não é de maneira pejorativa, de maneira alguma, né? Candidato é candidato. Mas ele teve uma super exposição, Rogério. Você se lembra do programa Pânico, programa humorístico. Sei. Pânico, que tinha até um personagem, o Bolsomito. Então isso a gente percebe que o eleitor do Bolsonaro é aquele eleitor mais jovem, que acompanhava esse programa, e ali a gente percebe que esse pessoal que faz a festa, faz aquela farra quando o candidato está. A gente também teve um pequeno protesto, um grupo de meninas que estavam ali no calçadão, enquanto o pessoal gritava mito, elas gritavam lixo. Então a gente vê que também tem uma parte do eleitorado que é resistente ao nome de Bolsonaro, né? Então, até que ponto ele vai conseguir manter isso agora com a televisão? Né? Mas o que eu pontuo é que a gente não vê isso, né, em relação aos outros candidatos. É espontâneo. É espontâneo. No momento que a política está muito desacreditada, é interessante que surja um nome que tenha esse apelo, né? Podia ser com outros candidatos, podia ter mais gente assim, né? A política podia movimentar mais as pessoas. Infelizmente isso não acontece, mas tudo bem. Mudando de assunto, Rodrigo, auxílio atleta, política local agora, a coisa está pegando, né? Polícia Civil indiciou uma renca aí, né? Então a gente trouxe hoje na edição do Jornal do Diário da Região, de maneira exclusiva aí, o indiciamento do vereador José Carlos Maria, uma reportagem que foi feita pelo nosso colega Vinícius Marques, com muita propriedade. Esse indiciamento fecha o ciclo com aí praticamente todos os ex-secretários de esporte do governo do ex-prefeito Valdomiro Lopes foram indiciados aí por vários crimes, né, Rogério? Os últimos 5 secretários, contando com a atual, né, a secretária Cléia Bernardelli, não por atos que ela realizou já nesse governo, né? Mas no governo anterior, quando ela também foi secretária, né? Envolve Cléia Bernardelli, que foi secretária, envolve 2 vereadores da Câmara, que também foram secretários, o Francisco Júnior e o José Carlos Marinho, um assessor do Francisco Júnior, que assumiu a secretaria quando ele deixou o posto para ser candidato a vereador, Fernando Reis, e um outro assessor de carreira, Paulo Palmeira. Quer dizer, os últimos 5 secretários que passaram pela Secretaria de Esportes foram indiciados pela Polícia Civil, são acusados de peculato, falsidade ideológica, não só eles, né? Tem também atletas que teriam recebido o dinheiro, aí, o auxílio indevidamente, né? São 40 pagamentos considerados irregulares. Então, era uma situação que estava escrita nas estrelas. Juntando o secretário e esse pessoal aí, os crimes vão de peculato a organização criminosa, passando por falsidade ideológica. A gente fica assim, a gente que acompanha, Rogério, essa questão do auxílio atleta não é de hoje que a gente verifica que ia trazer problema para o administrador público. E a gente percebe que o ex-prefeito Valdomiro Lopes não está nessa lista indiciado. Estão os secretários ali, os ordenadores de despesa. E fica o alerta de que, olha,
quem comete malfeitos vai responder pelos malfeitos, né? Você vê que o auxílio atleta ele foi totalmente desvirtuado desde a sua criação. Totalmente. Até o vereador Marco Rilo fala, olha, pagamento de cabo eleitoral com auxílio atleta, captação de votos, captação de votos, em busca de votos, né, para beneficiar determinado candidato. A gente percebe, ainda está na apuração, vai para o Ministério Público, provavelmente. Vem mais bomba lista. Por aí, né? Vem mais. Você está apurando, inclusive, né? Vem mais coisa pela frente. Não é o fim isso daí. E a gente percebe que na Câmara, o vereador Marco Rilo, ele era quase voz única ali de criticar o uso eleitoreiro desse auxílio atleta, né? Ele perdeu totalmente a sua finalidade de que é nobre, né? De formar atletas, de descobrir novos talentos. E a população de Rio Preto, aquela população que precisa, e os atletas principalmente de alto nível, alto rendimento, que representa a cidade, a situação atual é crítica. Não tem recurso para nada. Eles têm que bater as portas do prefeito Edinho Araújo com o pires na mão, pedindo um mínimo para poder representar a cidade nas principais competições do país. Você imagina? É triste, né? O auxílio atleta foi criado por lei em Rio Preto desde 1993, ainda na época do ex-prefeito Manuel Antunes. Imagina isso, 1993, são 25 anos. Imagine se esse dinheiro, esse auxílio, tivesse sido usado corretamente, com critérios técnicos. Com certeza Rio Preto seria um modelo hoje em esportes. Mas, infelizmente, 25 anos se passaram. O que se pode dizer do esporte em Rio Preto? Não se diferencia de nada de nenhuma outra cidade do mesmo porte. A gente percebe que quando um vereador, a questão política se sobrepõe à prática do auxílio, à sua destinação dos recursos, quando você coloca um assessor de um vereador, como foi o caso de Fernando Reis, a gente não está aqui condenando ninguém, nem pré-julgando ninguém, mas quando você pega um assessor de um vereador e coloca como secretário e mantém toda uma estrutura supostamente viciada num sistema que desvirtuou o uso do auxílio atleta, não tinha como dar certo. Fica muito evidente isso, que havia o erro e se insistiu no erro. Agora acabou culminando no indiciamento de todo mundo. Eles negam as acusações, mas a polícia fez um trabalho a polícia não acredita na negativa muito deles. Específico, né? São crimes, você viu o teor dos crimes que você citou. Não é uma situação confortável, muito pelo contrário, né? Vai dar muita dor de cabeça para muita gente, e a gente espera que daqui para frente, no governo do prefeito Edinho Araújo, a coisa comece a mudar, porque senão nós teremos mais dobramentos na justiça e na própria polícia. Eu vou fazer só um adendo em relação ao atual governo, que ao jogar a água suja fora, né, para tentar resolver o problema do banho da criança, a criança foi junto com a água suja, né? Porque eles podiam... O que o Edinho fez? Ele se aproveitou do escândalo para fazer cortes radicais no programa. Então, gente que precisava, gente que poderia aí ter o recurso, hoje não tem, porque ele reduziu hoje drasticamente. Todo mundo foi colocado no mesmo balaio. Exatamente. É uma pena, mas tem governo pela frente, vamos ver se essa situação muda, se o programa Auxílio Atleta de fato cumpra com a sua finalidade. Gente, o programa hoje mais curtinho, falando, é bom que se diga que sobre esse assunto, o nosso colega aqui, Rodrigo Lima, está em cima, vai trazer mais novidade. Acompanhe a edição impressa do Diário da Região. Muito obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira. Obrigado, Rodrigo. Isso, Rogério. Agradeço você e aos amigos internautas que nos acompanham aqui no Facebook do Diário da Região.